Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História da Arte. Olá, alunos! Continuando os nossos estudos sobre a arte na Europa no século XX, hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre as esculturas desse período. Lá na Europa no século XX, um artista conhecido como Alexander Calder teve uma ideia, que era de que a arte poderia representar um movimento. Essa ideia se fixou na cabeça do Alexander. E daí ele inventou móveis. E esses móveis faziam movimento quando uma pessoa tocava, interagindo assim com o público que visitava sua obra. Depois de um tempo, o Alexander percebeu que se ele colocasse esse objeto lá no alto, de modo que ele ficasse pendurado, esse objeto se moveria com o vento, com as correntes de ar. E daí não precisaria que uma pessoa tocasse nesse objeto para dar movimento. Esse tipo de escultura deu início a que nós chamamos de arte cinética, que é um estilo de arte que tem como principal característica produzir movimento às obras, dando dinamismo às obras e causar essa impressão, pelo menos ali, de movimento. As principais características da arte cinética eram as formas abstratas, o movimento, a dinâmica que esses objetos tinham, como também os artistas utilizavam elementos geométricos. Outros também utilizavam formatos simples e repetitivos. E diversos materiais, como metal, arame, vidro, madeira e plástico. Efeitos de mobilidade, como água, vento, alguns tinham até motores e elementos mecânicos para fazer essa obra ter movimento. Alguns artistas também utilizavam sombras, cores e os efeitos da luz para dar essa impressão de movimento na obra. E uma das suas principais características era a interação do visitante ali da exposição de obra, do espectador com a obra. Por quê? Porque ele podia mexer com aquela obra. A arte cinética se espalhou por todo o mundo e também chamou a atenção de alguns artistas vanguardistas que passaram a produzir suas obras com movimento. E então surgiram dois novos movimentos vanguardistas, que é o construtivismo e o dadaísmo. O construtivismo foi um movimento artístico que teve início lá na Rússia e defendia uma arte funcional, que era o quê? Uma arte que atendesse às necessidades do povo, ou seja, não só fazer uma arte decorativa, mas fabricar objetos para o uso do povo e não apenas como luxo para os ricos. Para os artistas construtivistas, a pintura e a escultura deveriam ser pensados como construções, como edifícios, casas. Por quê? Porque eles precisavam ser funcionais para essas pessoas e não somente uma representação da realidade. O que fez a arte desse movimento parecer uma arquitetura. No construtivismo, os artistas utilizavam figuras geométricas, uma arte abstrata que buscava representar um movimento através das cores e linhas.
Alguns dos principais artistas desse movimento foram o Vladimir Tatlin, que foi um artista russo que ficou impressionado com as colagens cubistas. E a partir de então ele começou a fazer uma pintura com relevo, utilizando vários materiais. Depois de um tempo, o Vladimir deu mais um passo e começou a construir objetos a partir de vidro, metal e madeira, transformando essas obras em esculturas. O artista declarava que suas obras tinham 4 dimensões, ou seja, altura, largura, comprimento e também sugeriam um certo tempo, movimento. Suas obras eram completamente abstratas e foram a base para o movimento construtivista. Outro artista construtivista foi o Antoine Pevsner, que também foi um escultor russo e ficou conhecido porque suas obras tinham efeitos de luz que dava essa impressão de movimento nas suas esculturas. E também tinha o Naum Gabo, que também era um escultor e pintor russo, e ele se destacou no construtivismo e também na arte cinética. Ele era irmão de Pevsner. O Gabo, ele se juntou ao seu irmão e começou a produzir esculturas construtivistas, sempre com muita forma geométrica e baseado no cubismo. Outro movimento que surge graças à arte cinética é o dadaísmo. O dadaísmo, ele aparece em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi um movimento que contestava os valores culturais. Diante da tristeza que a Primeira Guerra Mundial trouxe, diante de todas aquelas mortes, os artistas começaram a ficar desacreditados nos homens, na civilização, e então eles começaram a se questionar, a se perguntar sobre o mundo, sobre essa sociedade, e criaram um novo movimento de vanguarda, o dadaísmo, que surge em Zurique no dia 14 de julho de 1916. O dadaísmo foi um movimento de oposição. Ele era contra tudo. Foi contra a organização, foi contra a sociedade, foi contra a política, foi contra a lógica, contra os valores tradicionais da época, foi contra tudo. Ou seja, foi um movimento do contra, além de ter feito também crítica ao capitalismo e ao consumismo. Foi um movimento conhecido como irônico e provocador, justamente por ser contra tudo o que a sociedade colocava como regra. O dadaísmo valorizava a improvisação. Os artistas queriam uma arte espontânea e também sem nenhum sentido. Como assim uma arte espontânea, uma arte improvisada, professora? Eu vou dar um exemplo para vocês. É como se eu colocasse várias palavras dentro de uma caixa. Aí, vocês começam a tirar esses papeizinhos com palavras de dentro da caixa. E daí, na ordem que vocês tirassem esses papeizinhos, vocês iriam copiar essas palavras no papel, de forma aleatória, conforme você vai tirando. E ao final eu digo para vocês, o poema de vocês está pronto. Já imaginou como ficaria? Então, a arte dadaísta era assim. O dadaísmo utilizava 2 técnicas artísticas. A primeira foi a colagem, que é uma técnica em que a gente cola pedaços de diferentes tipos de materiais, como papel, tecido, madeira, metal, e daí a gente começa a colar tudo isso de um lado até o outro lado, sobrepor
superpondo, colocando um sobre o outro, formando assim, criando uma imagem composta toda de colagem e combinação. Outra técnica utilizada no dadaísmo foi o ready-made, que foi uma técnica criada pelo Marcel Duchamp, onde o artista pegava vários objetos industrializados e lhe dava uma nova função, um novo significado, mudando assim o significado e também a função de objetos que eram utilizados na vida cotidiana, transformando um objeto normal, por exemplo, uma caneta, em arte. Como assim, professora? Bom, gente, lá em Paris, no ano de 1903, Marcel Duchamp teve uma ideia. Decidiu pegar uma roda de bicicleta e colocar ela fixada em um banco de madeira. E nasceu assim um dos primeiros ready-made, intitulado como roda de bicicleta. Então ele recebeu esse nome. Eles eram dois objetos diferentes, que tinham funções diferentes e significados diferentes. Então são dois objetos industrializados, um que servia para locomoção, que é a roda de bicicleta, e outro que servia para o descanso, né, para a pessoa sentar ali. E ele pegou esses dois objetos industrializados, juntou eles e deu para eles um novo significado. Ou seja, ele fez um ready-made, que é pegar um objeto pronto, um objeto industrializado, que não foi o artista que produziu, e fazer dele uma obra de arte. Bom, como vocês perceberam, os artistas tinham como objetivo dar destaque aos diversos materiais que poderiam utilizar em suas obras, com muita criatividade e inovação. Agora vamos para as atividades. Na folha sulfite enviada pela escola, vocês agora farão uma colagem como os artistas faziam no dadaísmo. Lembre-se que eles colavam de forma aleatória, sem sentido. Então vocês vão pegar revistas, cadernos antigos, livros, jornais e vão fazer uma colagem. Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!